existe dinheiro público, o dinheiro da viúva, não. O dinheiro da União é dinheiro dos impostos, do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Evair de Mello. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, a índole do PT por onde passou foi roubar. O vice-geraldo Alckmin disse isso claramente, qual era a estratégia deles. E na linha de investigação, toda linha é necessária. Pegar aqui, por exemplo, a COP. Mas vamos voltar à Copa do Mundo, os escândalos da Copa do Mundo, os roubos da Copa do Mundo, os escândalos das Olimpíadas, e agora inventaram essa famigerada COP. Eu chego no senhor Igor. Cadê o licenciamento ambiental para a COP? O setor produtivo brasileiro numa fila, querendo trabalhar, produzir, empreender e empregar, mas a Marina Silva está lá passeando em Belém. Deveria ficar por lá e não voltar nunca mais, porque ele é um atraso que ia acabar com tudo agora. Obra de 231 milhões da COP tem empresas investigadas por superfaturamento e corrupção. Nada disso é diferente, sabendo que o governo é do PT. Itaipu, gastos com MST e COP são ilegais, diz estudos da Câmara. Seu presidente diz que Itaipu gastou 5 bilhões com gastos socioambientais. Despesas deveriam, nesse caso, ser autorizadas pelo Congresso, mas não. O PT enfiou a mão no dinheiro de Itaipu. A nossa conta de energia alta, crescendo cada dia mais, muitos pais de famílias com dificuldade em pagar a conta de energia, o governo pega o dinheiro de Itaipu e rouba para fazer esse escândalo da COP. Transparência falha nas obras da COP. O governo federal não divulga os dados essenciais e fica desse jeito. Pergunto, para que tem Ministério Público, TCU, cadê o STF, cadê o senhor Flávio Dino, que é tão moralista? Belém terá investimento de 1,3 bilhão, também de Itaipu, só para a COP. Uma loucura. E você na sua casa, sabendo que além de roubado pelo INSS, você agora tem que pagar a COP com o dinheiro da sua energia. Porque a presidência da República já gastou 382 milhões com a COP. Gasto diz respeito somente com a organização do evento. Pagamento à taxa da ONU e até contratação de ônibus exclusivos. É um escândalo atrás do outro. Tem governo do PT, pode saber que tem escândalo de corrupção. O governo já gastou 775 milhões com o evento de Belém. Nesse momento, a dificuldade nossa de pagar os produtores de leite, cesta básica faltando, energia cara, o gás subindo, e o PT está roubando. O governo Lula é alvo de denúncia pela Procuradoria e pelo Tribunal de Contas pela embarcação de luxo da COP. Essa, com certeza, é uma das mais formas escancaradas do abuso do poder, né, do presidente Lula e da sua companheira, né, a sua lancha, o seu iate, o seu hotel de luxo. Ele que falou que ia na simplicidade. Suspeita em convênio em falta de transparência aumenta a pressão por fiscalização. Itaipu está sendo investigado, porque realmente não tem como explicar os gastos bilionários com a COP. E a gente vai, ó. Janja foi promovida a porta-voz da COP. Uma insanidade. Isso por uma agência contratada com verba da ONU. O Brasil paga a ONU contrata uma agência que contrata a Janja. É mais ou menos o mesmo esquema, senhor relator, que montaram aqui no INSS. Oposição denuncia o sigilo agaçante de Lula e Janja no iate de luxo na COP30 com dinheiro do povo. E assim vai, ó. Uso do iate de luxo de Lula durante a COP gera críticas. Está aqui, ó. E aí o seu Lula, o falso moralista, o demagogo, o homem das narrativas, Planalto, mantém em sigilo o custo de iate de luxo usado por Lula e Janja na COP. Patrocinadora da COP30, Itaipu vai enfrentar uma crise bilionária e denúncia de caixa preta. Olha aqui, aí é irresponsabilidade. Volto a dizer, porque isso se repete. Lembrando novamente, como eu disse, Copa do Mundo, Olimpíadas e agora a COP. Indo para poder roubar. O INSS, na verdade, é mais uma ferramenta disso. É óbvio
que esse dinheiro, aqui eu cito a CONTAG, que espera esse grande dia aqui na CPMI, que a CONTAG possa sentar aí no banco dos réus e explicar como é que ela roubou mais de 2 bilhões de reais dos aposentados rurais do Brasil. E aí o ministro aproveita as férias do presidente do INSS para fazer as mudanças. É um compadrio que não tem tamanho, senhor relator. Vai vendo, senhor relator. E o INSS faz campanha contra atravessadores. Tem que mandar fechar esses sindicatos dos trabalhadores rurais no Brasil inteiro. São os grandes atravessadores. É o presidente do sindicato que vai na casa do vovozinho, da senhorinha lá, do senhorzinho, e diz que vai aposentar, que tem que ser associado do sindicato. Isso é quadrilha para roubar os aposentados. Gastos com bônus de produtividade dos servidores do INSS batem recorde. Para isso não falta dinheiro. Já são 170 milhões de reais gastos com tudo isso. Após acordo com o INSS, financeiras terão que suspender cobrança de seguro no crédito consignado. Eu espero o grande dia que seja 2026, para que se possa, enfim, investigar os consignados aqui nessa casa. Eu quero ver aqui essas entidades, esses bancos, e com certeza, esse roubo bilionário, com a conivência do governo do PT. Comissão deveria servir para entender a roubalheira dos aposentadoria e evitar que se repetisse. Mais base do governo, barra os trabalhos. Rejeita a convocação. Como que alguém fala que quer investigar se não permite que todos venham aqui? Cara pálida. CPI aprova a cariação do careca do INSS advogado. Vai ser o grande dia. Os advogados que têm sido personagens importantes, cumprindo o seu papel aqui na casa, mas vai ser muito bom no dia, porque, eu volto a dizer, são advogados bons, caros, do mercado, o mercado que sabe os honorários dos advogados que aqui estão, e tem gente dizendo que não tem onde morar e está pagando advogado caro. Vai ser um grande momento. E a INSS já começou a se mover com os consignados, que esse roubo vai ser muito grande. E aí, parabéns, presidente, senhor relator. CPMI já pediu prisão preventiva de 27 pessoas. E quiçá 28. Essa é a minha expectativa. Quiçá 28. Acho que 27 já está um número pequeno. Eu espero que no final do trabalho de hoje possamos decretar a 28ª prisão, porque merece. Porque alguém que vem aqui que se cala, quem cala consente, que os números estão ali, não sabe nem se tem pai, se tem mãe. Alguém que tem idade de todo, para ser neto de todos os aposentados que foram roubados. Como que um neto tem coragem de roubar o seu avô? Isso é prisão perpétua. Se fosse em outros países, cabeça na degola. Entidades usaram cópia de RG para fraudar a biometria dos aposentados. Isso daqui que o senhor está metido, seu Igor. Eu vou voltar a dizer, o senhor tem idade para ser neto de todos os aposentados. Mas eu estou, assim, impressionado com a sua frieza. O senhor, com 28 anos de idade, se fosse no tráfico, já seria um veterano. Eu não sei de roubo de aposentado qual é o nome que se dá. Se eu posso tratar o senhor como um jovem, como um pequeno aprendiz, mas no tráfico o senhor já seria um veterano. Pela sua frieza, mas pelo estresse do pé, né, que o senhor percebe que o senhor está nervoso, embora está bem treinado e orientado a ter uma boa aparência, o senhor já se comportou como um veterano. Mas na hora de reagir à prisão do telefone aí, mostrou conhecimento, mostrou agilidade, mostrou sabedoria. Assim é o mundo do crime. Quem comete o crime sabe o rigor das estratégias. Amanhã, com certeza, o senhor, com o dinheiro que roubou, já vai comprar um outro 17. Daqui a pouco vai comprar um outro 17, um outro 17. Eu espero que 17 seja só a primeira condenação do senhor. Naturalmente, o nosso trabalho aqui, que eu sempre digo, de cumprir esse papel sempre aqui no nosso dia a dia. Senhor presidente, senhor relator, caros deputados e caros senadores, é um momento muito triste da nossa República. Um governo que tem um histórico de corrupção, confirma a corrupção e cria um ambiente para que ela possa se perpetuar. A proteção que se faz de condenar aqui nessa comissão é algo absurdo. E não é de hoje. O meu videozinho só tem 20 segundos. Você vê que já foi até humor no Brasil. Retorna o vídeo, por favor. Retorna o vídeo.
Azar da Rocha. Olha mim. Senhor Azar. Sim, senhor. O coletivo de lobo é alcateia. Sim, senhor. O coletivo de peixe é cardume. Qual é o coletivo de ladrão? INSS. Muito obrigado, deputado Evair. Com a palavra, o deputado Dorinaldo Malafaia. Obrigado, presidente. Sim, senhor. Mais uma vez a satisfação estar nessa CPMI, tentando realmente chegar a um denominador comum dessa roubalheira, que cada vez mais se aprofunda e a gente fica realmente assustado com tanta disfarçatez e tanta corrupção. Eu queria dizer aqui, presidente, que primeiro eu quero resgatar a fala do nosso relator. O relator, e eu fiz questão de frisar aqui a palavra proferida pelo relator, quando afirmou que deveria estar preso quem abriu a porta para a safadeza. E eu tenho pleno acordo com isso. Pleno acordo. Eu acho que o relator foi muito preciso quando afirma que nós precisamos buscar a origem desse escândalo de corrupção nessa etapa. Logicamente que o INSS já teve vários momentos de escândalo de corrupção, mas nessa etapa específica que está sendo investigada pela Polícia Federal, nós precisamos dar causa. Aqui os dois deputados que me antecederam falaram sobre isso. Falaram sobre dar causa. Muita gente vem falando sobre blindagem, eu tenho acompanhado as redes sociais, e tem um debate sobre isso, quem está blindando quem. Então, para dar causa e parar de blindar, eu queria que nós pudéssemos nos ater ao que é concreto, ao que é o fato. O fato é que quem deu causa, quem deveria estar preso, quem abriu a porteira desse escândalo de corrupção do INSS, apresentou um decreto que está aqui nas minhas mãos. Quem quiser pode pegar, tá certo? Esse decreto, certo? Este decreto tem data e tem assinatura. Nós já falamos muito sobre esse decreto aqui. É o decreto número 10.537, de 28 de outubro de 2020, no governo de Bolsonaro, que amplia e inclui no escopo das ACTs o pensionista. Quando se amplia, e está aqui, tem data, tem decreto, então não podemos tratar de coisas subjetivas. Começa a roubalheira desse escândalo de corrupção, presidente, nesse processo de abertura. Nós não podemos ser negacionistas nesse sentido. Começa aqui e depois se aprofunda com o despacho do Procurador-Geral Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira, que diz o seguinte: aprova em parte o parecer e segue. Não se pode olvidar que a intenção do excelentíssimo senhor presidente da República, na edição do decreto número 10.537 de 2020, foi a de ampliar o rol de legitimados para desconto de mensalidades associativas em benefícios previdenciários. Está a assinatura aqui de 3 figuras importantes: Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Então não tem essa história de não ter localização no tempo e no espaço, porque o escândalo tem origem. Esse escândalo tem origem. Esse escândalo tem endereço e tem assinatura do governo e as digitais de Bolsonaro e as digitais de Onyx Lorenzoni. Como se não bastasse, amplia-se e aí entra o senhor Igor Dias, que começa, inclusive, com várias entidades fantasmas a partir dessa ampliação. E a partir dessa ampliação, abre-se caminho para entidades fantasmas e abre caminho também para 6 empresas que lavavam dinheiro. Então, portanto, eu queria dizer aqui, já que o depoente vai ficar calado, que a quadrilha do Golden Boy, coordenada por ele, porque você dirige uma quadrilha, você coordena uma quadrilha. Aqui teve gente te elogiando, de inteligente, disso e daquilo. Eu acho que um bandido é um bandido. Quadrilheiro é quadrilheiro. E você é um quadrilheiro.
E essa questão, estabelecida aqui pela condução do Golden Boy, eu vou ficar à vontade de falar da mesma maneira Excelência. que esteve o depoente calado. Nós vamos garantir a minha fala sobre o que eu entendo, porque está na Polícia Federal. Não, Excelência. Está colocado nos requisitos da Polícia Federal. Deputado Dorinaldo. Tem uma quadrilha. Eu, na minha função aqui de presidente, respeito plenamente a vossa fala, todos os parlamentares. Mas há um código de conduta em relação ao depoente com a pré-condenação ou termos pejorativos em relação. Eu sei que muita gente gostaria de falar isso. Não é pejorativo. Vamos abrir. Desculpa, Excelência. Mas é preciso. Conduzir que está os relatores da Polícia Federal. Há, inclusive, um habeas corpus que dá a ele o direito a um tratamento correto. Então, peço ao senhor que peça as palavras, por gentileza. Muito bem. Presidente, o esquema de corrupção conduzido por Vossa Senhoria roubou, pode? 1 bilhão. Vamos amenizar com eufemismo? Que porque tem pouca idade não tem uma mente criminosa? Que porque tem pouca idade não tem escrúpulo? É disso que se trata aqui. Diferente dos outros que estavam aqui, este cidadão foi quem conduziu a fraude virtual. Ele não é um laranja do esquema. O que é mais interessante, aqui tiveram relações intermediárias e laranjas. Esse não é um laranja. Esse é quem manobrava o sistema, quem conduzia o sistema de fraude. É disso que se trata. Então eu não concordo com eufemismo sobre um cara, sobre uma pessoa que cometeu um crime dessa magnitude. Então, portanto, presidente, eu quero dizer claramente a todos vocês que o debate de blindagem, para ser coerente, tem muita gente na rede social falando que tem blindagem. Começa a acabar com a blindagem, dando origem à abertura do escândalo. E eu quero aqui terminar dizendo e usando a palavra do relator. Deveriam estar presos quem abriu a porteira da safadeza. E quem abriu a porteira da safadeza, explicitado aqui, foi este decreto sobre a coordenação, sobre o poder e sobre a caneta de Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni. Muito obrigado, Excelência, pela compreensão. Era o senador Rogério Marinho. Pois não, Vossa Excelência com a palavra. Bom, senhor presidente, nosso inquirido de hoje, senhor advogado, senhores parlamentares. Eu não vou me dirigir ao depoente, que ele já deixou claro a sua posição, respaldado que está dentro do habeas corpus. Então, vou diretamente aqui ao que nos interessa. Primeiro, presidente, dizer a Vossa Excelência e ao relator e aos demais pares que, apesar da tentativa cultumais e reiterada de se tentar desqualificar essa comissão já conseguiu avanços extraordinários, desde a prisão de eventuais delinquentes, até o fato de que muita coisa que estava encoberta está vindo à luz do dia e é inexorável, ninguém vai nos parar. Nós vamos chegar a um desfecho, mas principalmente nós vamos evitar que no futuro nós possamos repetir problemas como esse. O Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, fala como a Vestal, como alguém que estivesse imaculado. 30 anos, 18 anos de PT, mais de 60% desse tempo. É uma desgraça muito grande para o Brasil, mas é um fato. É apenas um fato histórico. 18 anos de Partido dos Trabalhadores. Nesse período, a partir de 2003, nós temos uma gama tão grande de escândalos que eu não vou cansar aqueles que estão nos ouvindo para repeti-los aqui, porque são muitos e variados. A criatividade do PT é extraordinária em cometer crimes. Crimes registrados na história. Eu não preciso repeti-los aqui. Em relação à Previdência, da mesma forma. Eu já tive em várias reuniões aqui a oportunidade de mostrar reportagens sobre problemas que ocorreram com o sistema previdenciário, desde a questão de consignados, seguro-defeso,
auxílio-doença. Olha, a criatividade dessa turma é um negócio fantástico. De repente, senhor presidente, nós vemos uma narrativa aparecer aqui contra um governo que depois de 30 anos começa a administração em 18 de janeiro. A primeira medida que é tomada do ponto de vista administrativo é uma medida provisória contra a fraude. Primeira. Silêncio na sala, por favor. Este governo é colocado aqui em xeque como se ele tivesse engendrado uma trama para beneficiar sindicatos e associações de picaretas. É uma narrativa tão inverossímil, tão pouco crível, mas a gente tem que louvar a disciplina, a gente tem que louvar a criatividade, a gente tem que louvar a persistência com que eles querem cravar uma narrativa. Eles passaram 20 sessões, senhor presidente, dizendo que o ovo da serpente, eu queria que a primeira tela ficasse aí, ou seja, o pecado original começa em 2016, desconhecendo 14 anos de história do Partido dos Trabalhadores. E o que é que aconteceu em 2016? Porque eles mudaram.